Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane. Vamos a aprender un poquito más en esta clase, a ver nuestros objetivos para esta clase. Muy bien. Entonces son compreender o emprego da perífrase verbal, ir, verbo ir, preposição a mais infinitivo na construção do texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado, compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Então, todo o conteúdo que nós trabalhamos, mesmo que seja gramatical, sempre partindo de textos, de gêneros textuais, assim também vamos acrescentando, aumentando aí as palavras, o nosso vocabulário. Vamos a pensar. ¿Qué te sugieren estas imágenes? Observa por un momento. Tenemos ahí las tres imágenes, que nos sugieren viaje, ¿bien? El poeta portugués Fernando Pessoa inmortalizó en uno de sus poemas los versos navegar é preciso, viver não é preciso. Para ti, o que é viajar? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e dentro desse tema a gente vai trabalhar a perífrase verbal. Para ti, o que é viajar? Viajar é experimentar outros sabores, respirar outros aires, conhecer a outras pessoas, vivenciar outras experiências. Em los viajes conocemos lo diferente e nos reconhecemos em ello. Nós conhecemos coisas diferentes e acabamos nos reconhecendo de acordo, diante dessas diferenças. Muy bien. Vamos a reflexionar. ¿Puedes ir de viaje a la deriva? A ver, ¿qué significa isso? Situaciones. Puedes perderte de muitas coisas se não planificas um itinerário. Se você não tem um planejamento, você pode se perder e perder muitas oportunidades. Às vezes o tempo é curto, não é o suficiente e um tempo que você deixa de aproveitar aí, você já está perdendo. Te puedes passar algo tão fácil de evitar. Situações que podem ser evitadas. Exemplo. Imagina se vas a visitar a um parque de diversiones em el único dia de la semana que está cerrado. Justamente no dia que o parque está fechado, é o dia que você decidiu, colocou lá no seu cronograma de viagem, visita ao parque. Chega lá, o parque está fechado, cerrado. O que é um itinerário? Então a gente vai ver o que é um itinerário e a importância de um itinerário em um viaje. Itinerário significa a sequência de vários pontos em uma trajetória que define, direciona e descreve o caminho que vai ser recorrido ou ruta, a rota de viagem. Um itinerário turístico descreve os lugares de interesse que devem ser visitados por los turistas. Então é importante sempre fazer uma pesquisa com bastante antecedência e aí com a ajuda muitas vezes de uma agência de viagem construir aí este itinerário turístico. Planificando el itinerário. Planificar é a parte essencial de qualquer viagem. Então é planejamento, incluso los que se dan de um momento a outro. Te ajuda a saber que vas a hacer em los lugares que vayas. Então te ajuda a saber o que você vai fazer aí nesse lugar onde você vai estar. Te permite conhecer um pouco mais do lugar que vas a visitar. Temos aqui um destaque, observaram? Em rojo, vas a hacer, vas a visitar. Já são exemplos de perífrases verbales que temos acá. Verbo ir, preposição a, verbo hacer em infinitivo. Aún planificando o itinerário, elige quando irás. Tienes que elegir o melhor momento para visitar tu lugar deseado. Vas a querer ir
quando se celebre alguma festividade em particular, como o Carnaval de Rio de Janeiro, em Brasil, ou a Oktoberfest, em Alemanha. Elige quando irás, depende do clima, né? Então, quando irás? Vai depender do clima. Se vas a praticar deportes de inverno em Argentina, creio que está claro a época em la que debes viajar para que pueda practicar el deporte que quieres. Lee la tarjeta postal. A ver, hola Pedro. El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano. En julio voy a trabajar en una piscina porque quiero ganar dinero para viajar en moto al norte de España con Mara en agosto. Primero queremos ir a San Sebastián. Voy a trabajar en la playa de La Concha. Después vamos a ir a Bilbao para conocer el Museu Guggenheim. Tengo todo preparado, maleta, ropa de baño, mapa, pero mañana necesito comprar una cámara de fotos porque quiero tener recuerdos del viaje. Tengo un verano muy ocupado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Viajas con Luis? ¿Te quedas en Madrid? Cuéntame. Un abrazo, Ángela. Y ahí tenemos uma imagen del museo, del lugar donde se queda. La tarjeta postal era muito utilizada aí há cerca de 20, 30 anos atrás, quando nós ainda não tínhamos aí tantos meios para nos comunicarmos pela internet, as redes sociais, para postar fotos a todo momento, WhatsApp, nada disso havia. O que nós fazíamos? Com esse cartãozinho onde constava ali uma imagem do local, da cidade, um ponto turístico, colocávamos uma mensagem curta e enviávamos a um amigo para que ele tivesse essa lembrança, essa recordação, essa notícia da pessoa que estava distante. Vejam aqui como era aí o modelinho do cartão postal, de la tarjeta postal. Bien? Según la postal, contesta. Sobre que Ángela escreve em la postal? Qual que é o assunto? O que ela fala? Donde ella va a trabalhar? Vou deixar um tempinho para você resolver aí, responder esse exercício e já voltamos para corrigir.
Muy bien, vamos a corregir entonces sobre que a Ángela escribe en la postal. Entonces escribe sobre su viaje de verano en España, habla sobre sus planos. ¿Y dónde ella va a trabajar? Ella va a trabajar en una piscina. Muy bien. En la postal que leemos, vimos que Ángela habla de deseos o voluntad de hacer algo en el futuro, ¿bien? Mira estos fragmentos del texto. ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar en una piscina. Vamos a ir a Bilbao. A esta estructura damos el nombre de perífrasis verbal. Perífrasis verbal. Verbo ir, mais a preposição a, mais um verbo no infinitivo. É o que forma aí esse conjunto, esta perífrasis. Então, indica que a acción designada por el infinitivo se va a producir em um futuro mais ou menos inmediato. Então, um futuro próximo. Vas a tener miles de problemas. Es um exemplo que temos. Vas a tener. Futuro próximo. Muy a menudo implica propósito ou intenção por parte del sujeto. Te voy a leer uma carta de mi padre. Te voy a leer quer dizer, no momento seguinte, né? Dentro de instantes eu vou iniciar a leitura. Futuro próximo. Para formar orações com ir, a, mais o verbo no infinitivo, é necessário conjugar o verbo irregular, ir, de modo que concuerde com o sujeto de la oración. Acá temos o exemplo. A ver, ir conjugado en el presente de indicativo, voy, vas. Entonces, yo voy, tú vas, él o ella va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Mais a preposição, e mais o verbo no infinitivo. Los ejemplos, entonces, son: ellos van a jugar fútbol. Então, tem o verbo ir, van, a, e jugar, o verbo no infinitivo. Clara va a estudiar derecho. Ir mais a mais infinitivo. Outros exemplos: yo voy a navegar los 7 mares. Tu vas a conocer a mi familia esta noche. ¿Vas a ir conmigo? ¿Usted va a trabajar con Carla en el nuevo proyecto? Luis Byron y yo vamos a luchar por este cambio, por essa mudança. Vosotros vais a continuar yendo. Você vai continuar indo para as aulas, a classes? Ellos van a terminar en el cárcel. Eles vão terminar na prisão. E agora vamos para a nossa atividade de número 2. Completa estas orações empleando la perífrase verbal. A ver, entonces, tu vas a utilizar verbo ir, conjugado, mais a preposição a, mais verbo no infinitivo. Yo, temos lá o verbo entre parênteses, uma película com mi novio. Maria, verbo ir lá entre parênteses, al doctor porque se siente mal. Tú, verbo leer, el libro. Nosotros, verbo escuchar, la grabación nuevamente. Y ellos, verbo dormirse, reflexivo, em 10 minutos. Um tempo para você realizar essa atividade, já voltamos para corrigi-la.
Muy bien, vamos a nuestra corrección entonces. A ver, espero que você tenha acertado aí, acredito que sim, não está difícil. Então, se queda, yo voy a ver una película com mi novio. Então, você utilizou o verbo ir, conjugou com primeira pessoa, yo, então, yo voy, mais preposição a, mais o verbo ver. Yo voy a ver una película com mi novio. Eu vou ver um filme com o meu namorado. Em la B, María va a ir al doctor porque se siente mal. Entonces teníamos acá el verbo ir. María va, ella va. Bien? Entonces conjugo una vez más ir, mais preposição a e o verbo ir no infinitivo. Letra C. ¿Tú vas a leer el libro? Tenemos el verbo leer. Tú vas, entonces nunca te olvides de conjugar el verbo. Yo voy, tú vas, mais preposição a, ler no infinitivo, que é a ação verbal na sua forma fixa, quando o verbo não está conjugado, ele não está em com nenhuma pessoa, não mostra conjugação aí, primeira, segunda, terceira pessoa, não está em nenhum dos tempos verbais, ele está numa forma fixa, termina em ar, er e ir. Leer, tu vas a leer el libro? Letra D, nosotros vamos. Então, veja, já temos aqui, né, a palavrinha aqui, nosotros, certo? Primeira pessoa do plural, já indicando qual vai ser a conjugação do verbo ir. Nosotros vamos a escuchar la grabación nuevamente. Escuchar se queda de la misma forma, de la misma maneira, tá? E ellos van a dormirse en 10 minutos. Temos acá dormir-se, ellos van, verbo ir conjugado, preposição a dormir-se, como estava aqui. Muito bem. Agora te toca a ti. Que tal hacer una postal para um companheiro de classe, contando sobre um viaje que hiciste? Então, nessa atividade, você pode até mesmo pedir ajuda de um familiar, de uma pessoa mais velha, comentar um pouquinho sobre a tarjeta postal, sobre o cartão postal. Pergunta para sua mãe, para o seu pai, para um tio, para a avó. Avó, você lembra, abuela, da tarjeta postal? Você lembra do cartão postal? Você enviou cartões postais? Você chegou a receber cartões de amigos? Tem alguma lembrança, recordação sobre isso? É bem interessante aí essa troca de experiencias, essa conversa. Entonces, la propuesta es que tú hagas una postal. No te olvides de las características de una postal, que son texto escrito corto, un texto bien corto y personal, que se emplea como un medio de comunicación escrito para contar experiencias o anécdotas durante um viaje. Há que ter uma imagem do lugar, uma fotografia do lugar, de um ponto turístico aí. Essa proposta é para que você faça em um momento bem tranquilo, após a nossa aula, com tranquilidade, depois apresente para o seu professor de espanhol. Vamos retomar então o que aprendemos nesta classe? Itinerário e suas características, falamos sobre itinerário de viagem, compreensão de um cartão postal. Vocês, quem não conhecia, teve a oportunidade de conhecer, saber o que é um cartão postal. Emprego e formação da perífrase verbal, ir, mais a, mais o verbo no infinitivo. E o léxico relacionado à temática. Sempre aprendemos palavras novas e assim acrescentamos ampliamos o nosso vocabulário. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hasta luego!